Olá, estamos de volta para o podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. Já sei aí, já falei nos últimos episódios que eu não tenho só ouvintes, eu tenho telespectadores também que acompanham a gente no nosso canal do YouTube da Câmara Portuguesa, mas se você não acompanha ainda, não esquece, apertar o sininho lá, se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo com as pessoas mais próximas, quem se interessa pelo assunto. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida que o conteúdo vai ser viralizado, vai ser compartilhado, porque é um assunto que interessa todo mundo. A gente tem um convidado muito especial hoje, que é o Henrique Ferreira. Hoje a gente não está com advogado, a gente está com startupeiro, um jovem, né? Um jovem com uma visão de futuro incrível e que é nosso colunista da nossa revista da Câmara Portuguesa, que já traz esses assuntos. Então, Henrique, obrigada. Primeiro, por ter aceitado meu convite, acho que há um ano, quase 2, de ser o nosso colunista, de trazer o universo da inovação, o universo das startups para a Câmara Portuguesa de São Paulo, né? A gente está sempre aí olhando o futuro e o que está de mudança. E hoje o assunto é nada mais, nada menos que inteligência artificial. Eu já fiz vários teasers, né? Já avisei, a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar de inteligência artificial. E ninguém melhor que o Henrique para falar disso. Então, Henrique, obrigada. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, da tua empresa, o que você faz para a gente entrar nesse assunto. Boa, obrigado, Karine, pelo convite, a Câmara Portuguesa também. Eu fico muito feliz de compartilhar aqui com vocês também um pouco da nossa experiência, né, de empresa e a minha, né, pessoal nas colunas, e aqui também compartilhar um pouquinho mais sobre esse assunto tão em alta. Né? Me apresentando um pouquinho, eu sou o Henrique, sou advogado de formação, sou contador também, e depois de 7 anos na indústria, né, jurídica, trabalhando em escritório de advocacia e empresas, eu com 2 grandes amigos e que eu conheci num dos escritórios em que a gente trabalhou juntos, decidimos começar a Inspira. E a Inspira é a Legal Tech, criada aqui no Brasil em 2022, que tem um produto de inteligência artificial para o segmento jurídico. Então, a gente vem imerso já nesse assunto de inteligência artificial aplicada a esse nicho jurídico. E, claro, tem que estar super a par, né, desse assunto em voga que é tão dinâmico e tão rápido e com tantos desdobramentos e faz parte do nosso dia a dia até entender super no detalhe como é que isso impacta não só a nossa vida profissional, mas também pessoal. Então, estou super feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho mais desse tema com vocês. Gente, vocês já viram que eu errei, né? É mais um doutor. Eu tinha esquecido que o Henrique era um advogado também, mas hoje eu vou tirar o doutor da formalidade, porque o Henrique era o advogado que virou startupeiro e agora está numa Legal Tech, né, que é uma startup para a área jurídica. E a primeira pergunta é, o que é inteligência artificial, Henrique? Muita gente acha que inteligência artificial é um GPT, né? Um chat GPT, ou é um chatbot. Qual que é o conceito que você explica o que é inteligência artificial? Bom, inteligência artificial é um ramo da ciência da computação. E basicamente aqui a alcunha que virou inteligência artificial é porque ela tenta replicar, né, uma linha de pensamento, um raciocínio e até, né, de certa forma, criar conteúdo, por que não? Está super em alta nos últimos tempos, né, inteligência sentimental. Ou seja, conseguir até captar sentimentos. E aí, né, basicamente aqui o termo ganhou muita notoriedade mais ou menos na década de 50, por ali, em que se começaram os experimentos e de fato, né, apelidaram esse potencial, né, da ciência da computação em conseguir transformar informação e dados em insights, né, para todo mundo. E no final das contas, hoje a gente vê a inteligência artificial, né, já permeando todos os tipos aqui de atividades de dia a dia, atividades profissionais, e por que não aqui, né, desde o do conteúdo que a gente está trabalhando até, né, interações com o celular, absolutamente tudo que a gente faz hoje tem uma pequena camada ali de inteligência artificial rolando. Henrique, eu não fazia a mínima ideia que inteligência artificial era da década de 50. Se entrasse na pergunta do milhão lá para ganhar 1 milhão, eu ia errar. Então, imagina, né? Eu me acho early adopter, né? Então, vocês já estão vendo aí que não sou tão early adopter assim. Mas uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas, como não sabem muito bem o que é inteligência artificial, ainda não entendem o que é inteligência está no dia a dia. Então,
Me dá alguns exemplos práticos de como a gente usa a inteligência artificial sem saber que a gente usa, ou talvez sabendo, mas o que é a inteligência que a gente usa hoje? Bom, acho que, né, a gente até estava comentando um pouco isso, né, Karine, um pouco antes aqui da gente começar, que se a gente pensar, né, até no rotinas básicas que hoje já até estão mudando, né? E o que acontecia? A gente não sabia sobre um tema, a primeira coisa, vamos dar um Google, vamos procurar aquele tema. E só o motor de busca do Google, né? E aí isso vem lá do 2000 por ali, logo depois do boom da .com ali, que só o algoritmo para encontrar informações, né, na web de forma geral, já tinha uma camada ali de inteligência, porque o algoritmo de fato processa uma base de dados, entende aquele contexto e traz os resultados pertinentes. Isso foi, claro, mudando ao longo do tempo. Então a gente começava com recursos ali que eram simplesmente por similaridade de palavras, passou por uma fase mais de contextualização e agora que a gente está acostumado de fato à inteligência generativa, né, que é o GenAI, né, que a gente, né, vem acompanhando desde o lançamento do GPT, que foi novembro, dezembro de 2022. E aí, desde então, foi aquele boom. E qual que é a grande diferença do GenAI para o que era antes? Boa, aqui nos modelos de inteligência artificial, a gente tem basicamente uma diferença, né, uma dicotomia super clara, que é o que é um modelo determinístico e um probabilístico. Tá. O que a gente usa hoje, né, desses modelos, né, de rotina aqui, poxa, eu quero fazer um roteiro de viagem, quais restaurantes estão em alta, programar algum tipo de gincana, o que quer que seja. Aqui a gente usa os modelos probabilísticos, que é o GPT, tá? Que é o Gemini, que é o Llama, que é o Claude, são todos esses modelos de linguagem. Esses modelos são os LLMs, são Large Language Models, e basicamente eles trabalham com um grande volume de dados. Tá. E aí, conforme todas as informações vêm sendo abastecidas na internet, esses modelos vão sendo cada vez mais potentes, porque eles têm uma base maior de informação, eles vão melhorando por conta própria, né, com certa autonomia, e no final as interações com os usuários são cada vez mais incríveis. Quando a gente fala desses modelos probabilísticos, qual que é o racional? E por isso que eu, como advogado, e meus outros fundadores aqui da Inspira também, entendemos que era o cenário perfeito, por que o advogado deve trabalhar com inteligência artificial? Porque esses modelos probabilísticos trabalham literalmente com probabilidades de palavras. Então, quanto mais a gente treina esses modelos, maior vai ser a taxa de assertividade, de precisão com que ele vai calculando as próximas palavras. Quando a gente joga no chat GPT, qual que é o melhor roteiro de viagem em Portugal, considerando Lisboa, Cascais e Sintra, num roteiro de 4 dias, ele vai calculando e buscando na internet, simultaneamente, quais são os termos mais buscados e mais utilizados dentro daquele escopo, ou seja, dentro da internet. Legal. Então ele começa, em Lisboa, o melhor roteiro e aí começa a buscar. E onde ele tira essas informações, ele vai completando na sua resposta. E aí, qual que é a beleza disso? A base de dados de onde ele extrai esse tipo de informação, que é o que é manipulado hoje pela internet, de forma geral. E aí a gente entra numa série de questionamentos aqui, ponderações, que são super relevantes, né? Quem que veio abastecer na internet? Qual é o bias que tem ali por trás? Quão verdadeiro é aquilo? Quão verdadeiro é aquilo, né? E aí, né, sempre que a gente fala aqui em probabilidades, a gente entra num contexto em que, e se não tem aquela informação? E aquela lacuna de informação, o que acontece? E é o que, né, o grande desafio aqui de que a gente vê acontecendo em alguns casos, que são as famosas alucinações. E esse virou o termo, talvez aqui mais pejorativo, e que as pessoas têm, né, mais se preocupado, que é de fato, mas alucinou e trouxe uma informação completamente fora aqui do que eu estava esperando, o que deveria ter aparecido. E aí, quando a gente olha para esses modelos especificamente para cada indústria, né, para os serviços financeiros, agro, próprio direito, contabilidade, etc., as ferramentas têm sido cada vez mais especializadas dentro de cada um desses cenários. Por quê? Porque daí a gente evita e reduz ao máximo esses riscos de alucinação. Eu vou querer falar mais de alucinação, porque eu tenho vários casos alucinados com o GPT e com outras. Mas antes disso, eu queria que você explicasse o que a Inspira faz, o que é essa sua Legal Tech e qual solução vocês entregam usando inteligência artificial. Bom, a Inspira nasceu com uma missão assim, muito clara, que era conectar o mundo da tecnologia com o do direito, que sempre foi muito conservador, muito tradicional e que, no final das contas, envolve um volume de dados e de informação enorme e muito sensível, não é? Então, a gente está falando aqui de um impacto direto na sociedade, na vida das pessoas, desde como que o advogado vai entrar com uma ação até como o juiz decide aqueles casos. E a Inspira nasceu com essa vontade de desburocratizar o sistema judiciário brasileiro.
Então, a nossa missão aqui é como que a gente transforma com inteligência artificial a rotina do advogado, a rotina do juiz, a rotina do governo de forma geral, que tem um custo enorme com o Poder Judiciário. O Brasil hoje gasta mais de 1,5% do PIB com o Poder Judiciário. Meu Deus. A gente é 5 vezes maior do que a média mundial. Então, e é um país muito litigante também. Muito. Né? A gente tem uma cultura de litigância, né, conhecida. Então, né, a nossa missão é essa. E hoje a gente vem, né, passando por várias reformulações e trazendo esses modelos para dentro dessa rotina e tem sido super proveitoso. A gente está tem bastante sucesso com essa... Você consegue me dar um exemplo específico de como a Inspira funciona com os escritórios? Como que eu uso? Como que o advogado usa? Chegou lá, o advogado nunca soube o que é inteligência artificial, abriu o computador, o que ele vai fazer com isso? O advogado tem algumas tarefas e algumas delas são muito burocráticas. Tá. Então, o advogado que precisa dar uma opinião para um cliente precisa consultar não só a lei, mas como, né, casos semelhantes vêm sendo julgados para conseguir passar, de fato, uma posição para o cliente. E quando a gente olha para essas informações, elas sempre foram espalhadas. Desconexas. Completamente. Então, informação que vem do Tribunal de São Paulo, é uma lei que está escondida, né, no final de um calhamaço de leis. E encontrar essas informações não é uma tarefa fácil. Então, com a inteligência artificial, o que a gente fez? Catalogou tudo isso e transformou isso num índice interativo. Então, os advogados conseguem encontrar essas informações de uma forma muito mais rápida. E aí, né, acho que é a segunda parte, talvez principal aqui da tarefa dos advogados, que é ler documentos extensos. Né? E documentos densos, de tópicos super complexos, tributários, trabalhistas, contratos complexos de operação de compra e venda de empresa, e que, com a ajuda da inteligência artificial, se consegue fazer em uma fração de tempo. E aí o que a gente está, né, como até missão aqui mesmo, a gente quer devolver horas, a gente quer devolver vida para os advogados. A gente tem um cálculo que a gente vem fazendo com os nossos clientes desde o começo. A gente já economizou mais de 1 milhão de horas para os nossos usuários. E aí, assim, a gente não está nem falando aqui como eles vão usar essas horas, mas simplesmente até uma questão de qualidade de vida. Eu até brinco que seja até paradoxal, né? Num momento que a gente só discute inteligência artificial e tecnologia e como cada vez mais os robôs têm entrado na rotina das pessoas, como as interações humanas são importantes. Legal. Que a gente acaba esquecendo qual a diferença que isso traz na vida. E, Henrique, a gente vai falar da alucinação já, mas antes disso, eu vejo que tem muito uma questão... Tem um medo da sociedade civil, no geral, de vou perder meu emprego, né? Não vou estar... Por exemplo, você economizou essas horas, né? Aí um ouvinte vai estar aqui escutando a gente e vai falar, não, imagina, essas horas vai ser gente demitida, gente que vai sair dos escritórios. Como que você tem encarado nos seus últimos anos aí? Como que esses escritórios estão fazendo essa economia de horas? Então, o que esses advogados que economizaram horas estão tendo vida ou estão sendo utilizados para outras coisas? E que coisas seriam essas? Boa. Aqui acho que tem um objetivo muito claro que a inteligência artificial não vai substituir, né, esses profissionais. E a gente acredita nisso, até porque quanto mais específico, quanto mais nichado for aquele segmento, então jurídico, financeiro, saúde, e tiver uma responsabilidade por trás daquela utilização, a inteligência humana ainda vai ser necessária. Ela precisa fazer a supervisão dessa inteligência artificial. E aí, no final das contas, o que isso impacta no dia a dia? O advogado vai gastar mais tempo fazendo trabalhos mais estratégicos. Ele vai gastar mais tempo se conectando com as pessoas com que ele está atendendo. Da mesma forma que o médico também consegue fazer dessa forma. Ele não precisa ficar olhando os resultados dos exames um a um, num volume gigantesco, em que ele consegue pegar, processar tudo aquilo de uma forma rápida, tirar os insights e daí sim, né, acalmar. E até por que não tranquilizar a pessoa que está do outro lado. Tomar uma decisão assertiva, né? Baseada em dados. Né? Porque a gente vive num mundo hoje muito rápido, muito dinâmico, as informações vêm de todos os lados. Quantas vezes você não entra no Google e pergunta, estou com dor no joelho, o que pode ser? Terminei a corrida com dor nas costas, o que pode ser? E no final das contas, se você pesquisar, possivelmente você vai entender que você está com câncer. Você morreu amanhã, está enterrado. Alguma coisa assim, pelo amor de Deus. Mas no final das contas, ainda faz falta essa supervisão humana. Isso é muito legal. E aí essa questão da supervisão humana junta um pouco com a questão da alucinação, né? Eu uso muito inteligência artificial para estudar o tema que eu trabalho, que é vinho.
né? E aí, bom, você vai fazendo perguntas, vai estressando, vai pedindo fontes diferentes, e aí hoje em dia a gente pode criar modelos, né, projetos, e esses modelos você alimentar e educar, né? Exato. Como que funciona essa educação? E eu achei muito legal o que você falou, nesse gap da educação, se você não dá informação, ele vai alucinar. Por que ao invés da inteligência artificial alucinar, ela simplesmente fala que não sabe? Porque e aí o que a gente chama de prompt, né? Que é a indicação, que é o comando para a inteligência artificial, é simplesmente busque nesse contexto todo e vá trazendo as respostas, ponto. Isso não traz um direcionamento. Tá. Então, quando você, na escola você não sabia a resposta de uma pergunta complexa de química, chutava. Você dá uma alucinada. Você dá uma alucinada. E mesmo racional aqui para inteligência artificial. Tá. Vou dar um exemplo, né? Até jogando muito mais aqui para um aspecto prático e profissional. A gente tem feito parcerias com universidades, né, ao redor do Brasil, para entregar o nosso produto, uma versão, né, mais reduzida e mais condizente com a rotina desses estudantes, para que eles comecem a se aperfeiçoar nessa linha. Ou seja, eles comecem a entender como é que funciona de fato. Para quê? Para que no final das contas eles consigam gerar esses prompts, que são essas indicações, instruções, comandos da inteligência artificial, né, e sair os melhores resultados possíveis. Legal. E aí a gente começa a ter, né, essa sensibilidade de como é que eu supro aquela lacuna? Como é que eu ocupo aquela falta de informação que não está aqui? E aí que vem toda a questão de como os comportamentos, né, se diferenciam entre os modelos, os Large Language Models, são os LLMs, e os pequenos, que são os Small Language Models. E aí, no final das contas, como eles se comparam em termos de resultados. E eu acho interessante que o papel do ser humano, né, do humano, vai ser o pensamento crítico, né? Porque eu acho que se a gente se a gente conseguir manter a capacidade do pensamento crítico em relação à própria alucinação, é aí que a gente vai conseguir fazer um prompt mais organizado, né? Porque o que eu sinto é que se a pessoa acredita no que a pessoa falou, né, professor de química do aluno da quinta série, o professor vai corrigir a prova, se ele não sabe aquilo, ou ele não tem pensamento crítico, ele vai dar certo numa questão que está errada, que está alucinada. E esse é o nosso papel, né? De corrigir, de ser o professor da própria inteligência, né? Dentro da inteligência hoje, além do mundo legal, né, do jurídico, em que outras áreas ou segmentos você acredita que a inteligência artificial aqui no Brasil já está despontando? Boa. Eu acho que tudo que envolve tarefa burocrática são segmentos que estão já assim, num estágio muito mais avançado. E é curioso quando a gente faz essa comparação, né, do que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo fora. Legal. Né? Então, a gente tem, né, diversos casos em prevenção de fraude em banco, com transação suspeita, por exemplo. Recentemente eu fui para a Estônia, numa expedição com outros empreendedores aqui do Brasil, a convite do Google Cloud, que foi uma experiência fantástica em que a gente viu como que um governo tem 99,9% de todas as interações com a população da Estônia digital. Tudo virtual. Legal. Então, em 15 minutos você consegue extrair o seu CPF de lá, né, o número fiscal de lá, a sua identidade, documentos, residência, fantástico. Então, existe até, né, e aí quando a gente pensa em facilidades ou até mesmo, né, uma repaginada do que é o governo e os serviços burocráticos que a gente enxerga, e o Brasil tem um potencial gigantesco para isso, gigantesco. Hoje, né, por exemplo, a gente já não anda mais com a CNH física, né? Tá no celular. Né? E ali com todo o sistema conectado, todo o governo, de novo, né, o financeiro, saúde, né? Eu acho que pode ajudar muito nessa questão de detecção aqui de sintomas, de padrões, né, de sintomas e por que não imagens, por exemplo. E cada vez mais a gente vai vendo esses modelos de linguagem de inteligência artificial se aprimorando. Né? Tanto nos multimodais, que a gente chama que ou por voz, ou por texto, ou por imagem, e vários idiomas. Né? E isso vai trazendo, né, uma facilidade de comunicação entre, né, diversas áreas, diversos países, culturas, né, enfim. E aqui a gente entra numa seara que o céu é o limite. Gente, eu não comentei antes, o Henrique hoje, ele reside em Portugal, né, e está sempre aqui e lá, pé aqui, pé lá. Não poderia ser uma representação melhor da Câmara nos negócios bilaterais entre os dois países. E eu queria entender, assim, na tua opinião, como que está Portugal e Brasil, não comparando os países, mas entendendo também com seus devidos tamanhos cada país, como que está
esse intercâmbio dentro da inteligência artificial hoje? Qual que é a relação que hoje Portugal e Brasil têm dentro desse segmento? Boa, eu acho que a gente nunca foi tão próximo, né, os países irmãos aqui. E no final das contas é super curioso como, né, Portugal fazendo parte da Comunidade Europeia, da União Europeia, tem muito mais interação, né, com todas as tendências e todos os lançamentos e novidades que, né, saem desses temas, né, de inteligência artificial, generativa, tecnologia de modo geral, e como que isso vem sendo adaptado na própria sociedade portuguesa e a gente consegue fazer paralelos, né, com o que vem acontecendo com o Brasil. Então, né, a gente consegue enxergar algumas camadas aqui, e aí acho que eu diria que principalmente aqui, pensando em governo, como os dois países têm potencial enorme de desburocratização. E no final das contas, são aprendizados que a gente consegue usar de um lado para o outro. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem, né, um sistema dos pedágios, das portagens, né, nas autoestradas em Portugal, a mesma coisa com o Sem Parar Aqui, que já vira um sistema completamente conectado entre todas as rodovias, e isso começa a crescer de uma forma até neural nesse aspecto. E aqui eu acho que, né, quanto mais essa comunidade, né, de até empreendedores e empresas que têm negócio nos dois países se aproximam, aqui o intercâmbio acaba sendo ainda mais rico. Né? Até o agro, por exemplo, que no Brasil é extremamente forte, né? A gente é líder mundial, tanto em tecnologia quanto em produção. Por que não, né, levar esses aprendizados aqui para Portugal? E, por outro lado, Portugal aqui até com um sistema financeiro relativamente avançado, com o MBWay, com soluções de pagamento, que depois a gente adaptou aqui, porque é o Pix hoje. Então, são informações e parâmetros aqui que a gente consegue fazer esse cross aqui entre os dois cenários aqui, que são experiências muito ricas de troca. Muito legal, Henrique. Nossa, gente, acho que a gente vai precisar de uns 10 podcasts sobre inteligência artificial, mas uma das coisas que sempre está atrelado à inteligência artificial, e eu acho que não poderia ser a melhor pessoa para falar sobre isso, porque é um advogado também, é a questão ética e a questão de em que medida isso não fere não só a liberdade, mas direitos autorais, né? Então, recentemente eu vi um vídeo do Yuval Harari, que é o autor, historiador e autor do Homo Sapiens, Homo Deus, e ele discute muito a questão do paradoxo da confiança. E ele fala muito que hoje, né, a inteligência artificial cresce muito, a gente acaba confiando em entregar todos os nossos dados, documentos, né? Recentemente estava falando com uma amiga que ela está fazendo uma planilha no GPT com todos os gastos, então ela coloca todo o histórico financeiro dentro do GPT para organizar os gastos. Então a gente dá tudo. Eu fico me questionando quando eu daria minha fatura do cartão de crédito para um amigo, talvez não, e dou para a inteligência artificial, e ele tem toda a minha informação, tem todo o meu dado, sabe tudo. Então, que segurança a gente tem que ter, que medo, que receio, ou vamos mergulhar de cabeça? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Bom, eu como advogado, né, a gente sempre entra nessa discussão, que é essa questão de privacidade. Né? Legal. Cada mês, ano que passa, a gente entra num modelo mais acelerado de compartilhamento de dados e de informações, e como isso impacta no nosso dia a dia. Né? No final das contas, cada um desses modelos são modelos que são treinados com base em informações da internet. E hoje, quando a gente usa as versões gratuitas desses modelos de linguagem, né, dos chat GPTs e afins, a gente está simplesmente, deliberadamente colocando a nossa informação na internet, está lá. E existe o risco dessa informação fazer parte desse espaço amostral de dados que vão ser treinados para esses modelos de linguagem se melhorarem. E no final das contas, acho que essa é uma grande questão em que a gente tem, né, aquela troca, né, aquele trade-off entre o benefício que eu tiro dessa interação com a inteligência artificial generativa vale mais do que eu compartilhar esses dados, e isso não é uma coisa que acontece só com a gente, né, eu, você, qualquer pessoa que está usando ali no dia a dia o GPT. Empresas também. Né? Então, olha os dados financeiros que os bancos têm, por exemplo, informações sigilosas, ou mesmo empresas, os próprios escritórios de advocacia, que trabalham com documentos sensíveis aos clientes, qual que é o grau de confiança que eles têm, que aquela informação não vai ser compartilhada com o mundo. Né? E no final das contas, o que a gente percebe é que, né, esses modelos de linguagem servem como alicerce para que outras ferramentas consigam ser criadas em cima disso e trazer esse grau de confiança, né, de privacidade
ao nível que, né, aquela pessoa, aquela empresa precisa. No final das contas, eu acho que você fazer a sua planilha, né, financeira e colocar dentro do GPT ou do Gemini, qualquer que seja o modelo aqui, para te facilitar na vida, eu acho que é cada vez mais a tendência. A grande questão continua sendo, né, essa abertura que cada um tem em relação àquelas informações. E você já vê empresas que você atende com políticas claras do que pode compartilhar e o que não pode? Já existe isso? Já existe isso. É o que, né, dando aqui um exemplo, né, é o que a gente faz quando a gente coloca tudo dentro de um ambiente seguro, né, com acesso controlado e todas as iniciativas de segurança postas de pé para que esse tipo de risco não exista. Mas no final das contas, é tão viral esse efeito do GPT, é tão viral essa economia de tempo, que é difícil as pessoas até pararem para pensar, puxa, será que eu vou compartilhar isso aqui com o modelo? E nem pensa direito e já solta essas informações. A gente tem hoje 1000 matérias falando, né, de autores de livro que colocaram um livro no GPT para corrigir, quando vê, ele está sendo citado com um livro que nem foi lançado ainda em outros lugares, né? Total. Então, talvez esse tipo de pensamento a gente precisa ir, né? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que não só isso, né? Quando a gente entra nessa questão de privacidade, esses dados que são sensíveis, que são privados, via de regra, expressam ou traduzem quem a gente é. Uhum. E quando eles traduzem quem a gente é, eles vêm, de certa forma, com um viés, talvez um viés social, talvez um viés político, talvez um viés religioso, e isso abre uma porta para uma discussão enorme, que é: e os outputs dessa inteligência artificial, eles estão levando em consideração que tipo de ideologia, ou de visão de mundo, ou de cultura, ou de religião? E aqui a gente entra numa discussão que, né, não tem fim, que é: tá bom, mas essa inteligência artificial segue filosofia A, B ou C, por quê? E por que isso está impactando, né, a minha maneira de ser? E no final das contas, é o que eu, né, comentei no começo, o Google já tinha, de certa forma, uma inteligência de buscar informações e dar a resposta para a gente. Hoje, né, o modelo da nossa interação com inteligência artificial, não só isso, com a internet, já mudou. Hoje as pessoas não estão indo mais no Google fazer pesquisa. Não. Elas vão direto no GPT. Ou no TikTok, adiante. Ou no TikTok. Ou no TikTok. Eu já estou um pouco mais velho no TikTok. Não é Gen Z ainda. Mas já mudou completamente esse padrão. Esse padrão. E no final das contas, o que a gente toma como verdade é a resposta do GPT. Agora, a resposta do GPT está levando em conta que viés. Tá aí o pensamento crítico, né? Henrique, dá para falar tanta coisa, a gente está um pouco já chegando ao final aqui do nosso papo, mas antes de finalizar, eu queria entender a tua visão de futuro, né? Eu acho que todo mundo quer saber, a pergunta do 1 milhão, né? Qual que é o futuro? Daqui 20 anos, o que vai ser a AI? Vai ter que ter política pública? Ela vai ser controlada? Qual que é o senso do controle de uma inteligência artificial? Então, eu queria ouvir um pouco de você, a tua opinião. Boa. Eu acho que a gente tem alguns caminhos aqui possíveis, né? A gente vê até Europa com um pacote de regulamentação de inteligência artificial, Estados Unidos com um pacote um pouco diferente, sendo até um pouco mais liberal em relação à utilização. E no final das contas, a inteligência artificial está aqui e não tem volta. Acho que a mensagem principal é essa. Chegou, aceita. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, exatamente. E no final das contas, assim, como que a gente leva, né, traz essa inteligência artificial para o nosso dia a dia, para os problemas que de fato são reais e que conseguem eliminar. Então, de novo, né, acho que até pensando num curto prazo aqui de tempo, tarefas burocráticas. Né, como que desburocratizar governo, sistemas públicos. Aqui eu acho que tem uma camada fantástica para ser explorada, né, e o Brasil, com a dimensão continental que tem, com tantas unidades federativas e municípios, etc., eu acho que é um potencial enorme. E para o futuro, né, eu acho que até pensando, né, em como vai ser o mercado de trabalho para o futuro, por exemplo. Né? Eu acho que é mais do que claro do que as pessoas que começam a se capacitar, já considerando essas novas tecnologias, já saem na frente, já tem uma vantagem enorme. E por outro lado, né, a gente tem aqui saiu um estudo recente aqui do MIT dizendo como que a utilização do GPT afeta, né, a capacidade criativa das pessoas. Cognitiva, né? Cognitiva. E no final das contas, muitas vezes se cria uma resposta ou um documento ou a solução para o teu problema e passa um dia você nem lembra mais qual foi a solução porque aquilo não foi pensado por você.
foi só extraído de algum lugar, você empacotou aquilo de uma forma diferente e passou para frente. Henrique, é muito legal você falar isso, porque a gente teve um episódio, para quem não assistiu o episódio com o Dr. Fernando, que é neurocientista, Legal. Ele falou exatamente do quanto o cérebro pode atrofiar, entre aspas, em relação ao uso de novas tecnologias. Se você não treina o teu cérebro, né, por isso que hoje tem cada vez mais empresas que treinam o cérebro, né, memória, que treinam... a gente tem algumas empresas que fazem isso, até o Dr. Fernando está à frente de uma, mas isso é muito legal mesmo, gostei muito que você trouxe isso. Mas para a gente finalizar, desculpa, eu até te cortei, mas eu queria que você me falasse qual que é o conselho que você daria para o futuro, para uma pessoa, né, que você está comentando, a pessoa não vai perder o emprego se ela já está imersa nisso, se ela começa a olhar para isso. Como que ela vive esse mundo? Como que, né, como que ela participa? Eu acho que tem muita gente que tem medo, acha que é um bicho de 7 cabeças. Como que resolve? Como que eu entro nisso? Acho que seria o conselho que eu daria para o meu filho, para o meu neto, que é a inteligência artificial chegou, é um dado e está aqui, vai ter que saber. Né? O que antigamente um conhecimento de uma língua estrangeira, por exemplo, era um divisor de águas da carreira de uma pessoa, hoje em dia é a inteligência artificial, tem que saber usar. E a barra está cada vez mais alta, porque no final das contas está todo mundo tendo acesso ao mesmo conteúdo. Como é que se diferencia? E aí que eu volto no meu ponto de ser paradoxal, e eu acho que as relações interhumanas é o que fazem a maior diferença. Porque aí é o que a gente... o relacionamento do médico com o paciente, do advogado com o cliente, do dono da fazenda com a equipe de trabalho. Em todas as searas aqui, a gente tem que ter a interação humana como sendo o soft skill aqui diferenciador. E no final das contas, as pessoas que souberem usar isso a favor e ter essa conexão e conseguir traduzir de fato qual que é aquela mensagem, né, do ponto de vista bastante humano, bastante vulnerável e bastante empático, eu acho que vai ser a diferença. Você tem medo? Não. Do futuro? Não. Otimista? Eu sou otimista. Acredita? Eu sou otimista, 100%. Eu empreendo no Brasil, então tenho que ser otimista 100%. Exatamente. Mas com recurso de inteligência artificial e tecnologia, otimista 100%. Otimista. Muito bom. Henrique, assim, você não tem noção de como o nosso papo foi esclarecedor. Eu tenho certeza que muita gente que segue a gente deve estar assim, né, querendo saber muito mais. Então, sigam o Henrique, a Inspira, vão atrás dele, está muito ativo no LinkedIn, ele vai sempre dando insights para também os nossos associados dentro da nossa revista. Então, leiam o Henrique lá, os artigos dele, que traz algumas ideias legais. E, Henrique, queria que você finalizasse, eu quero te agradecer a presença, obrigada. Eu queria que você finalizasse aí com alguma mensagem que você queira fechar a nossa conversa, alguma coisa que você acha que as pessoas deveriam pesquisar, ou talvez um conselho de alguma inteligência artificial que você acha que todo mundo deveria saber e as pessoas não sabem ainda. Boa. Acho que tem o último lançamento aqui do GPT, né, 5, que acho que é o último, está em alta agora, todo mundo falando sobre isso. E acho que até abriu espaço aqui, Karen, eu tenho... depois da nossa experiência até com o Web Summit, né, em Lisboa, que a gente venceu a competição de pitch, eu tenho me envolvido bastante nesse ecossistema de inovação, empreendedorismo e claro, mentorias. Então, aqui também, né, deixando para todo mundo que está acompanhando aqui, ou pelo LinkedIn me procurar, que eu tenho todo o gosto aqui, todo o prazer em ajudar aqui também com mentorias e conversar sobre esses temas e trazer ideias. Eu já tenho feito isso também com uma comunidade de estudantes até em Portugal e aqui em São Paulo também. Então, fica aqui meu convite também para a gente bater esse papo sobre todos esses assuntos. Muito legal, Henrique. Obrigada, pessoal. Já sabem, compartilhe o episódio, né? Não esqueça de seguir a gente no canal do YouTube. E também quero sugestões de pauta. O que você quer ouvir mais sobre inteligência artificial? Comenta comigo lá nas mídias sociais, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram. A gente espera toda a opinião de vocês também para a gente melhorar o nosso podcast cada vez mais. Muito obrigada e até o próximo.